Olá, quando a gente olha para um projeto de impacto social, o que será que realmente sustenta ele lá nos bastidores? Hoje a gente vai mergulhar fundo no programa Artesanato com o Propósito 2026. E o nosso foco vai ser num pilar que, olha, muitas vezes passa batido, mas é fundamental: a estrutura financeira. Vamos descobrir juntos como a gestão de recursos pode ser a grande virada de chave para transformar vidas de um jeito que seja sustentável de verdade. Para entender essa estrutura, nossa jornada vai ser como analisar uma árvore, sabe? Primeiro, a gente vai mapear o terreno, ver o desafio como um todo. Depois, vamos cavar fundo para encontrar a raiz dos problemas. Aí, a gente sobe para explorar os galhos, que são as soluções, e por fim, vamos colher os frutos com um plano de ação bem prático. Então, vamos começar com o panorama geral. É muito fácil olhar para as artesãs, para os produtos, para as vendas e ver cada coisa separada. Mas o grande segredo e também o maior desafio é enxergar que tudo isso é um ecossistema. Aqui, uma pequena mudança num ponto pode criar ondas de impacto no sistema inteiro, para o bem e para o mal. E aqui a gente vê essa teia de conexões funcionando na prática. Pensa só, a capacidade de uma única artesã emitir uma nota fiscal direitinho não afeta só a vida dela. Isso mexe com a sustentabilidade financeira do programa todo, com a chance de conseguir anúncios gratuitos na internet e lá na ponta, com impacto real nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Tá tudo, absolutamente tudo, conectado. E claro, como em todo ecossistema, existem pontos frágeis. Então, chegou a hora de olhar para as rachaduras na fundação. Vamos identificar as verdadeiras raízes dos problemas que estão ameaçando a caminhada do projeto. E o primeiro grande obstáculo, talvez o mais crítico, é algo que parece técnico, mas que na verdade é profundamente humano: o baixo letramento fiscal. Para muitas artesãs que são microempreendedoras individuais, a burocracia não é só um monte de papel, não. É uma barreira real que ameaça a legalidade do trabalho delas e a própria sobrevivência do programa. Mas por que isso acontece? As causas são bem claras. Falta treinamento sobre como emitir nota fiscal eletrônica, como usar aqueles códigos CFOP, NCM, que basicamente dizem para o governo o que foi vendido. Além disso, o acesso a ferramentas como o certificado digital ainda não é para todo mundo. Junta isso com a diversidade enorme de produtos, de calçado a biojoia e pronto, temos uma tempestade de complexidade fiscal. As consequências disso são bem graves. Um erro numa nota pode criar uma dívida inesperada e gigante para a organização parceira A-Link. E aí vem o paradoxo perigoso: quanto mais o programa cresce, quanto mais artesãs ele ajuda, maior fica esse risco. Chega a um ponto que pode simplesmente inviabilizar o modelo de negócio. No fim, quem mais sofre é a própria artesã, que pode ter seu pagamento bloqueado. O segundo grande problema toca bem no coração da missão social do projeto. Existe um risco muito real ao benefício de prestação continuada, o BPC, que é o que ampara justamente as artesãs que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Esse número aqui é a chave para a gente entender o tamanho do risco: R$ 405,25. Essa é a projeção do limite de renda por pessoa da família para ter direito ao BPC. Qualquer renda formal, por menor que seja, pode empurrar a pessoa para fora desse teto e levar à perda de um benefício que é essencial. A origem desse risco está em algumas falhas de operação que deixam as artesãs meio desprotegidas. Não tem um sistema que monitore a renda de cada uma e acenda um alerta. O mapeamento de quem já recebe o benefício ainda não terminou. E talvez o mais importante, falta uma ponte oficial, um protocolo, para conectar o programa com os CRAs, os Centros de Referência de Assistência Social, que são quem poderiam dar todo o suporte. Vamos agora para o terceiro desafio, que já entra no mundo digital. É a instabilidade da conta do Google Ad Grants, uma ferramenta, essencial para atrair clientes e dar visibilidade para o trabalho incrível dessas mulheres. O impacto financeiro aqui é gigantesco. Perder essa conta significa abrir mão de R$ 52 mil por mês em publicidade de graça. Isso não é só um número, gente, é a capacidade de alcançar novos mercados e garantir que os produtos sejam vendidos. As causas aqui são um misto de técnica com burocracia. O Google exige que os anúncios sejam muito eficientes, ou seja, que muita gente que veja o anúncio realmente clique nele. E para isso precisa de uma gestão bem especializada. E, de novo, a questão fiscal.
O jeito como a organização recebe as comissões pelas vendas pode ser questionado, o que coloca em risco o status dela de organização da sociedade civil, que é justamente a condição para ter esse benefício. Ok, a gente já cavou fundo, já entendeu as raízes dos problemas. Agora é hora de olhar para cima, para os galhos que podem florescer e virar soluções. Vamos ver como uma estratégia bem desenhada pode nutrir e resolver cada um desses desafios. E a beleza de uma boa estratégia está na clareza, no foco, para cada problema raiz uma solução galho bem específica. Para o baixo letramento fiscal, um programa de capacitação. Para o risco ao BPC, um protocolo de proteção. E para a instabilidade dos anúncios, gestão profissional. Simples, direto e, o mais importante, eficaz. Desenhando a primeira solução, as ações são super práticas. Primeiro, desenvolver um kit fiscal bem visual, bem simples para cada tipo de produto. Segundo, fazer oficinas todo mês para treinar na prática mesmo. E terceiro, criar um painel inteligente que só libera o pagamento para a artesã se a nota fiscal daquela venda for emitida. É um sistema que educa e incentiva ao mesmo tempo. Para proteger o BPC, o plano é igualmente concreto. Primeiro passo, mapear quem são as beneficiárias com o questionário. Segundo, firmar parcerias oficiais com os CRAs. E terceiro, desenvolver um guia bem claro, com apoio de advogados, explicando os direitos e as opções das artesãs para que elas possam tomar as melhores decisões. E para dar estabilidade ao Edge Grants, a solução é profissionalizar de vez. Contratar alguém que entenda muito de campanha para terceiro setor, revisar os contratos para garantir que está tudo dentro da lei para uma OSC e, por fim, criar um calendário para nunca mais correr o risco de perder um prazo de renovação desses benefícios que são tão importantes. Certo, temos 3 problemas e 3 soluções bem desenhadas. Mas em estratégia, o recurso mais valioso que existe é o foco. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, com a mesma força. Então, vamos para a parte final, o plano de ação, que vai definir onde a gente concentra energia primeiro para ter o máximo de resultado. E a pergunta que não quer calar é essa. Com tantos desafios importantes na mesa, qual deles a gente ataca primeiro para gerar o maior impacto positivo no sistema inteiro? E a resposta, depois de uma análise estratégica, é muito clara. A prioridade máxima tem que ser o problema do baixo letramento fiscal das artesãs. Mas por que essa escolha? Qual é a lógica? Primeiro, o impacto sistêmico. Esse é o único problema que pode virar um efeito dominó e derrubar a operação inteira. Segundo, a interdependência. Não adianta nada ter outras soluções funcionando se a parte fiscal, que é a base, está toda bagunçada. Uma coisa depende da outra. E terceiro, e talvez o mais importante, resolver isso dá autonomia de verdade e dignidade para as artesãs. E a solução que a gente tem para isso é a ideal para o momento, porque ela junta 4 coisas essenciais. É a de maior impacto, porque elimina o risco principal, é a de menor custo, porque usa o que já existe, é a de menor complexidade, sem depender de ninguém de fora, e, finalmente, é a mais rápida, com ações que podem começar em, 30 dias. E a gente termina com a reflexão que está no coração de todo esse desafio. A questão nunca foi escolher entre crescer e seguir as regras. O verdadeiro desafio, a verdadeira arte, é construir um caminho onde a conformidade não seja uma âncora que prende, mas sim a base sólida, que permite ao artesanato florescer com propósito, com sustentabilidade e com impacto real. É com essa clareza que começa a jornada para 2026.